Graça e paz da parte de Jesus sobre a sua vida, casa, família. Quem aqui leu o livro de Juízes? Levanta a mão. Cara, livro doido, né? Legal porque ele tem uns personagens muito interessantes. Tem um texto extremamente chocante para a gente poder entender. E eu quero dizer a cada um de vocês que está aqui conosco, tanto no online quanto no presencial, que este livro de Juízes é o livro que vai esclarecer o pecado do povo de Israel, que vai desenrolar em todo o Antigo Testamento. Qualquer profeta que você ler, Isaías, Jeremias, Abacuque, Miqueias, Malaquias, todos eles vão estar falando sobre este momento de juízes. Por quê? O povo saiu do Egito, ficaram 400 anos no Egito, saíram do Egito, 40 anos, chegam à terra prometida. Moisés não entra na terra, faz um discurso, 3 discursos, que é o livro de Deuteronômio, lembrando o que Deus tinha feito e mostrando o que Deus haveria de fazer. Então eles conquistam a terra. Deus não dá nada de mão beijada. Nós falamos na quarta-feira passada que quando a galera entrou na terra e comeu do fruto da terra, no dia seguinte não caiu mais maná. Deus não faz milagre desnecessário, ok? Então você às vezes pensa que Deus é um Deus de milagre, que Ele tem que o tempo todo fazer novos milagres na sua vida. E não funciona assim. Então eles foram derrotando povos que estavam naquela localidade. Eles foram dominando as terras, aquele lugar era chamado de Canaã. Cã era filho de Noé, ok? E ali ficavam os cananitas. Deus deu uma ordem, falou: entra na terra e destrói todo mundo. Mata homem, mata mulher, mata velho, mata criança. A galera falou assim: cara, mas que loucura. Teve um teólogo no ano de 90 chamado Marcião, que ele, ao estudar as escrituras, o antigo e o novo, chega a Jesus e fala: se der um tapa na sua cara, oferece a outra face. Ele fala: não é possível que o Deus do Novo Testamento seja o mesmo do Antigo Testamento. São completamente diferentes. Marcião foi considerado um herege, porque ele disse que existiam 2 deuses. Existia um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo. Balela. O que você precisa fazer nos dias atuais, que poucas pessoas têm conseguido, é você colocar os óculos. Revolução Francesa, era uma história. Então existia burguesia e proletariado e burguesia. Então não tinha classe média A, B, você não tinha. Tinha pobre e rico, miserável e rico. Pessoal comendo rato na rua e o burguês comendo croissant. Então aqui começa a inverter a coisa. Então você olhar para aquele momento com as lentes de hoje, não vai entender. Então, a única forma que os povos, todos os povos, judeu, egípcio, babilônia, monita, moabita, amorreu, amalequita, midianita, entenderia, era através do Deus força. Força. Então, quando Deus chega e destrói o povo, destrói não sei o quê, Raabe, que citamos quarta passada, prostituta, a Raabe chega e fala: nós sabemos o que o Deus de vocês, não foram eles, o Deus de vocês fez com os egípcios. E vai citando os moabitas, os amorreus, os amalequitas. Então Deus só era reconhecido pela sua força. Era a única forma. Então se fosse um Deus benevolente, eles não entenderiam. Então entrava, matava, era para aquele contexto, o povo judeu entenderia. Por isso que eles falam: o meu Deus é o Deus mais forte, é o Deus de Abraão, porque tinha o Deus dos filisteus, o Deus dos amorreus, o Deus dos outros, entendeu? Só que o judeu cria que o Deus dele era o mais forte de todos. Aqui então eles divididos em 12 tribos, né, já no deserto, porque tinha o tabernáculo e eles se organizavam a partir da montagem do tabernáculo. Pode soltar o primeiro mapa? Aqui é para você entender, essa é a parte aqui de Israel, né? Quando chega a tribo de Ruben e Gade, eles vêm chegando, essa terra foi dada por Moisés, não foi dada por Josué. Moisés era vivo. Ruben e Gade falaram: nós gostamos desse pedaço aqui. Hoje o lado de cá é Jordânia, tá bom, gente? Então aqui Ruben e Gade, Moisés falou: beleza, vocês podem ficar aqui, mas quando os seus irmãos forem lutar para conquistar a terra, vocês precisam ir juntos. E eles foram.
Cumpriram. Então, para você entender, não existia aqui uma nação de Israel. Existiam tribos de Israel. Quando você lê o livro de Juízes, não era algo que acometia toda a nação, mas tribos específicas. Gideão, por exemplo, cadê Gideão aqui? Gideão, lá em cima, tá vendo? Então ele foi ali na tribo de Benjamim, né, Isacar, etc., foi ali. Então você tem Jair, muitas pessoas usaram esse texto para o presidente da república, né? Jefté, você tem Eude, Ibzão, Otoniel, Sansão, Débora, Abdon, Tolá. São pessoas que foram trabalhando aqui nessas regiões. Por exemplo, aqui fica a faixa de Gaza, filisteus. Os filisteus atacaram aqui, Dan. Quem foi o juiz que levantou? Sansão. Então o juiz era uma espécie de governador, ok? Ele era uma pessoa que decidia as coisas do povo e era uma pessoa que tinha sintonia com Deus. Era uma pessoa a qual Deus orientava. Então você tem na relação de juízes, juízes maiores e juízes menores. Então você tem Sangar, não fala nada dele. Você não tem a ideia do que ele foi e do que ele fez. Tem um outro cara chamado Jefté, que ele era filho de uma prostituta. E aí Deus usou, ele foi rejeitado pelos irmãos e Deus usou para conquistar a batalha. E ele então consegue ganhar e ele, na euforia, promete o que não deve. Cuidado com o que você fala. Ele fala, eu vou oferecer em sacrifício a Deus a primeira pessoa que sair da minha casa. Sai a filha dele, uma menina virgem. E aí ele chora e diz, meu Deus, por que você saiu? Mas ele cumpre a promessa dela. A menina foi ficar 2 meses chorando lá porque ia morrer. E existe uma prática judaica que acontece até os dias de hoje. E aí você tem profetas que vão, juízes que vão surgir com coisas específicas, né? Esse é o modelo literário, o livro de Juízes, de 1446 a.C. Se você pesquisou no Google, se você tentou ir um pouco mais além, algumas pessoas trazem essa escrita mais para a época dos reis, o que não tem a base da maioria dos teólogos, né? Eles chegam mais ou menos em 1406 para conquistar a Terra Prometida, saíram em 1446, 1406 estão na Terra Prometida. O período de Juízes variou em torno de 396 anos. Que eles ficaram sendo governados por juízes até 1010, quando começa a monarquia. A divisão ficou sendo assim, são 10 tribos que são consideradas do Oriente, porque pega o Rio Jordão como base, né? E 2 tribos do Sul, que essa divisão ela vai ficar depois. Tem uma tribo que pegou 2 pedaços de terra, você encontra Manassés aqui embaixo e encontra Manassés lá em cima, ok? E aí você tem o juiz que foi sendo levantado para cada um no problema. Eles ficaram sem um líder global. Eles tiveram Moisés, eles tiveram Josué. E o livro no seu início é muito interessante porque diz assim, enquanto Josué viveu, o povo foi fiel a Deus. Enquanto viveram, as pessoas que viram os milagres de Deus no deserto, viveram, as pessoas manteram fiéis. Aquela geração toda morreu e o povo se afastou do Senhor. O livro de Juízes é um carrossel constante, quando você lê, que não é nada diferente da nossa vida, ou vida de muitos. Eles coabitaram com as pessoas de lá, casaram com as mulheres que não eram judias. Você sabe, quem é casado aqui? Levanta a mão, homem. Quem manda na sua casa? Você ou sua mulher? Repete comigo, quem é? Mulher, é isso. Então tá igual lá em casa. São as mulheres que mandam. E aí foi o que aconteceu. A mulher falou assim, cara, você tem o Deus de Israel, mas eu tenho o meu Deus cananita. Então eles começaram a adorar Deus. Então você, quando lê a Bíblia inteira, você vai encontrar deuses como Baal, Astarote, Aserá, né? Aserá, Astarote é a mesma deusa, vamos dizer, da fertilidade ou do amor. A mesma do grego, Artemis, Afrodite, no caso de Roma. Então ela era ligada a essas coisas de fertilidade e também sexualidade. Então, era um carrossel. Você, quando lê o livro, fala assim, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles começaram a adorar outro Deus. E aí, então, Deus levantava um juiz
para poder libertar o povo. Enquanto aquele juiz vivia, tudo ia bem. Quando ele morria, o povo pecava. Então olha só qual é o carrossel. Anota aí você, ó. O povo pecava, o povo era oprimido. Pecado é isso. O povo era oprimido. O povo então se arrependia, o povo clamava a Deus, Deus enviava um juiz, libertava o povo e ele tinha um período de paz. Aí o povo pecava, era oprimido, eles se arrependiam, clamavam a Deus, Deus enviava ajuda e eles viviam um período de paz. Gente, é burrice, né? Porque o cara pode viver um período de paz a vida inteira, né? Mas é a mesma coisa muitas vezes que muitos fazem. Viram as costas para Jesus e dão bom dia para o pecado. Fica brincando com o pecado. Já falo várias vezes, pecado não é para ser gerido, não é para ser administrado, não é para brincar. Pecado é para ser detonado. Você não pode brincar ou correr risco, né, de ter alguma coisa ou passar por esse carrossel. Eu espero que a sua vida não seja esse carrossel aonde você tem que viver pecado, opressão, porque vai gerar opressão, você vai ser oprimido pelo pecado, culpa, etc. Arrependimento, perdão e esse ciclo constante. Juízes que existiram, os maiores e menores. Otoniel lutou contra o rei da Mesopotâmia. Olha a Babilônia aí, primeira aparição deles aqui, né? Eles tiveram 8 anos de opressão, tiveram 40 anos de paz. Eude foi em Benjamim, então ele lutou contra o rei dos Moabitas. Eles tiveram 18 anos de opressão, 80 anos de paz. Sangar, desconhecido na sua origem. Diz que ele matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. É tipo uma lança que usava para espetar o boi para ele poder andar, ok? Aí a Bíblia registra que ele matou com isso. E aí nós temos Débora. Vou mostrar aqui para vocês, pode voltar só para mostrar ali a fonte de Arode. A gente vai fazer uma viagem para Israel, se Deus permitir. Essa aqui é a fonte onde os 300 de Gideão abaixaram para beber água. É nessa fonte aqui, essa é a fonte de Arode. Ok? Onde Deus faz a separação das pessoas que iriam servir ali no caso, né? Então quem bebesse água igual o cachorro, botasse a boca e lambesse a água, podia ir embora. Agora quem tivesse atento e levasse a água até a boca, essa pessoa poderia. Pode soltar a próxima imagem? E aí você tem uma mulher, Débora, uma profetisa que foi da cidade de Efraim, lutou contra Jabim, que era rei dos cananeus. E ela então escolhe Baraque, esse bonitão ali, ó, tá vendo? Baraque. Aí escolhe Baraque para poder lutar contra as pessoas. Baraque montou o exército, montou tudo, mas ele era frouxo. Ele falou: Débora, eu só vou se você for comigo. Só vou se você for comigo. E ela falou assim: eu vou com você, mas você vai ter a vergonha, porque a vitória não será de um homem, será de uma mulher. Então Débora ficava sempre debaixo de um carvalho. É muito interessante a história dela. Pode passar. Aí você tem a história de Débora, né? Um cara chamado Cícera, ele foge. Ele foge, era rei, estava sendo perseguido, ele foge. E ele vai para a casa de uma senhora chamada Jael. Ele chega na casa fugitivo e a mulher muito esperta, né? Débora, o pessoal está procurando o cara. Ela chega e fala: pois não, meu senhor, o que foi? Não era comum a mulher deixar o homem entrar. Ela pega, viu que a parada era errada, deixou o cara entrar. Ele falou: estou morrendo de sede, me dá água. Ela deu leite e falou: o senhor está cansado, descansa aqui, pode ficar para descansar. Preparou o negócio, a Bíblia diz que ela cobriu ele, ok? Deixou ele dormir. Quando ele dormiu profundo, ela pegou uma estaca e cravou no crânio do cara. Tá vendo? Mulher gente boa, né, velho? Confia, né? Então eu sei que você é doida para fazer isso com o seu marido, mas não faça, viu? Aí cravou uma estaca na cabeça dele. Aí o pessoal vem: cadê o cara? Ela falou: já está aqui, né? Então você vê como Deus usa as coisas inusitadas de maneira inusitada. Aí você fala assim: gente, que crueldade. Não olha com a lente de agora, gente, ok? Então nós temos que voltar a 3.000 anos atrás. É uma cultura completamente diferente da nossa. Pode passar. E aí você tem Gideão, por exemplo, que era um cara da família, era o menor.
foi um cara que teve uma dúvida enorme. Ele não queria ir, em hipótese alguma, lutar contra os caras. Deus fala: você é forte e corajoso, eu vou usar você. Ele falou assim: ó, o senhor se enganou, minha família é pequena, da minha família eu sou o mais frouxo, o senhor errou de endereço. Ele falou: não, mas eu vou usar você. E aí ele pega e fala assim: olha, Gideão, para usar você, você tem que fazer uma faxina na sua casa. Tem um poste a deusa Baal, a Será, lá do seu pai. Você vai destruir esse poste, vai oferecer um sacrifício para mim ali. Ele fez de noite, porque ele teve medo que as pessoas vissem ele destruindo o altar de Baal. Ele fez, destruiu, e aí a galera soube que ele tinha feito isso e queria matá-lo. O pai de Gideão entra em circulação, o Gideão Master, né? Ele entra em circulação e fala assim: vem cá, vocês estão querendo acusar o meu filho de ter feito isso ou aquilo? Se Baal não é um deus, que ele se defenda. Era um pedaço de madeira, não podia fazer nada. Aí o nome de Gideão passou a ser Jerubaal, ok? Você vê essa mudança ali por conta dessa postura. Aí ele levanta o exército, e ele é um cara que tem dúvida. Deus não tem crise com dúvida, viu? Moisés duvidou que seria capaz de libertar o povo. Ele teve dúvida. Deus foi mostrando para ele: o que você tem na mão? Uma vara, joga no chão, virou cobra. Pega de novo a vara, a cobra, virou vara. Bota a mão no peito, fica leprosa. Tira a mão do peito, fica boa. Moisés teve dúvida. Gideão também teve. E falou: olha, se o Senhor quer mesmo que eu vá, eu vou botar essa bacia com um pouquinho de lã. E o Senhor faz o seguinte: tudo vai ficar molhado em volta, menos a lã. No dia seguinte ele chegou, a lã seca, tudo molhado. Aí falou assim: o senhor não vai ficar aborrecido comigo não? O senhor pode fazer o contrário agora? Só a lã fica molhada e o resto fica seco. Aí Deus foi pacientemente e fez também de novo isso. E aí ele monta um exército de 32 mil pessoas para lutar contra os midianitas. Sabe quem é Midian? Da tribo de Midian? Jetro, sogro de Moisés. Né? Você sabe quem é o pai de Midian? Alguém sabe quem é o pai de Midian? Pastor Pedro Capello, o senhor sabe? Que vergonha, meu pai, pastor, aí ó, não sabe. Sai fora. Midian é filho, sabe de quem? Abraão. Sabia? Com Quetura. Quetura foi esposa de Abraão, e ele teve 5 filhos. Que teve mais destaque foi Midian, que deu Midianita, que não foi um povo forte, ok? Por exemplo, quando você lê a Bíblia, quando passou uma caravana de ismaelitas e midianitas, ou seja, filhos de Abraão, se juntaram ali, no caso, compraram José. Então ele está lutando contra os midianitas, 32 mil soldados. Aí Deus falou assim: é muito para mim. Se eu der a vitória a vocês, vocês vão achar que foram vocês. E Deus dá uma ordem a Gideão: Gideão, avisa assim, quem é frouxo, quem está com medo, vai embora. 22 mil pessoas foram embora. 22 mil, 32, 22 mil, tipo o filme Esparta, né? Quando ele encontra aquele pessoal lá, o espartano, né? O Leônidas, fala assim: você é o quê? O cara: sou perfumista. Você é o quê? Eu trabalho com couro. Você é o quê? Sou ladrilheiro. E você, espartano, sou o quê? Né? Então, Deus pega e faz ali, vai embora. 22 mil foram embora. Ficou 10 mil, Deus falou: é muito. Não preciso de muito. Deus precisa de pouco para realizar muito. E aí Deus pega e leva o pessoal na fonte de Arode e bebe água. Então, por exemplo, quem bebeu água igual cachorro, foi embora, né? Tem o pessoal que está com garrafa ali de Coca-Cola, né? Mas na época não tinha. Então, que foi inteligência artificial, que ainda não está tão inteligente. Mas aí você pega aqui, o pessoal que bebeu água aqui, ficaram 300. E Gideão ainda estava com medo. E Deus falou assim: faz o seguinte, Gideão, vai lá no acampamento dos caras e escuta o que eles estão falando. Ele vai no acampamento com o cara fala assim: nós estamos sabendo que Deus de Israel está com Gideão, e o Senhor vai... E aí loucura. Ele pega 300 caras, você vai para uma batalha assim: óleo, fogo, corneta. Óleo, fogo, corneta. Gideão deu a ordem: quando eu gritar, vocês vão dizer assim: pelo Senhor e por Gideão. Quebra o óleo, joga fogo naquele negócio, parecia que era uma multidão de pessoas, e joga e toca a corneta. 100 caras tocando. Sabe o que aconteceu? Os midianitas e amalequitas começaram a matar e brigar entre si. E os 300 ficaram olhando. Falaram: gente, os caras estão se matando, né? Quando Deus fala: a batalha é minha. Ele fala: eu sou o Senhor, né? Vocês não terão que fazer nada. Foi o caso de Gideão. Pode passar.
E aí a gente tem Sansão, né? Sansão foi um cara que a mãe dele não podia ter filho. E aí o anjo do Senhor apareceu a ela e disse que teria um filho que teria o voto de Nazireu. É a primeira vez que é citado esse voto. Paulo faz esse voto no Novo Testamento. Não poderia passar navalha na cabeça, eu não sou nazireu. Não pode beber vinho, sou nazireu, não bebo. Então não pode beber vinho, não pode não sei o que, é isso. E não pode cortar o cabelo. E aí Sansão, também é uma história sui generis. Os personagens principais do livro de Juízes: Débora, Gideão, Sansão, Jefté um pouco, e aí a história um pouco das tribos, ok? Então Sansão era um cara que foi extremamente forte, ele com uma queixada de burro fresca, ou seja, ainda gosmenta, não era firme. Ele matou 1000 filisteus, 1000 filisteus, com uma queixada de burro fresco. Ele pega, diz que ele sai da cidade, ele arrebenta o portão inteiro. Então foi o Hércules da época, né? O cara era forte a pampa. E aí Sansão foi da tribo de Dan, ele foi juiz. E depois nós tivemos 2 juízes mais que não estão neste livro. E estão no livro de 1 Samuel, né? Que é Eli, que era sumo sacerdote, porque o tabernáculo que ficava no deserto foi para a cidade de Siló. Ok? Ficou lá. E Eli foi um juiz. Depois de Eli teve Samuel. Samuel, quando nós chegarmos lá, foi o último juiz e o primeiro profeta. Aqui começa o movimento do profetismo, ou seja, quando surgem pessoas e dizem: assim diz o Senhor. O livro de Juízes vai nos despertar para que a gente não entre nesse carrossel da vida. Que nós tenhamos a coragem e possamos ter o entendimento que não somos nós que iremos fazer as coisas, é Deus. É Deus quem chamou Sansão, é Deus quem trouxe Débora, é Deus quem fez com que Gideão com 300 fosse vitorioso. E você às vezes tenta resolver todas as coisas com a sua força. Então Martin Luther King disse o seguinte: precisamos construir diques de coragem para vencer as correntezas do medo. Essa é uma realidade que a gente tem na nossa vida. Juízes 17:6 diz: naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Então, por isso que Deus levantou juízes para dar momentos a eles de libertação. E o papo dessa noite é o seguinte: você precisa mudar. Olha aqui para mim, você precisa mudar. Você não pode levar a vida achando que tudo vai dar certo. Você não pode pegar pecado e jogar para debaixo do tapete. Você não pode fingir que não está acontecendo ou que não tem problema. Tem, né? E eu quero falar para você o que Deus falou para Caim: cuidado, o teu pecado bate a porta. Caim não ouviu a voz de Deus. Ouviu a voz do seu coração e se lascou. Abra sua Bíblia em Juízes 3, verso 4. E depois em Juízes 10:10, para você ficar contextualizado com a história. Juízes 3:4. Isso. Pode abrir a sua Bíblia. Vou esperar você abrir a Bíblia, viu, moça? Isso. Estou esperando, gostei de ver. Isso aí. Gostei mesmo. Vou esperar. A hora que você achar, você faz assim para mim. Eu continuo, sem pressa. Aí, viu? E você não tem Bíblia, não tem nada, não abre celular? Eu vou te contar, viu? Parabéns, achou, viu? É isso aí, pronto. E ela foi no índice, foi certinho. Ninguém nasce sabendo, fez muito bem. Juízes 3:4 diz assim: eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel, a fim de que o Senhor visse se eles iam ou não obedecer aos mandamentos que lhes tinha dado por meio de Moisés. Assim, o povo de Israel ficou morando no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Jebus é Jerusalém, tá, gente? E os israelitas casaram com essa gente e adoraram os seus deuses. Quando você lê profeta, Isaías, Jeremias, é idolatria. Todo pecado que um rei de Israel cometia era idolatria. Idolatria com esses deuses aqui, porque eles não obedeceram à voz de Deus. Agora abre Juízes 10. Vai mais para frente um pouquinho. Juízes 10, a partir do verso 10, que é o ciclo, é o carrossel, aonde você vai entender um pouquinho. Juízes 10:10 diz assim: então os israelitas pediram socorro a Deus o Senhor, orando assim:
Nosso Deus, nós pecamos contra ti, te deixamos e adoramos deuses dos cananeus. E o Senhor respondeu: no passado os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas escravizaram vocês, e vocês me pediram socorro, e eu os salvei deles. Mas assim mesmo vocês me abandonaram e adoraram outros deuses. Por isso eu não vou mais ajudá-lo. Agora peça socorro aos deuses que vocês escolheram, que eles os ajudem quando vocês tiverem dificuldade. Mas o povo de Israel respondeu: de fato nós precisamos, faze de nós o que quiseres, mas salva-nos hoje, por favor. Então eles jogaram fora os seus deuses estrangeiros e adoraram a Deus o Senhor. E diz a Bíblia: e Deus teve pena deles por causa da situação difícil que estava. É por isso que o profeta Jeremias escreve dizendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus resiste a tudo, Deus não resiste a um coração quebrantado. Não sei qual fase você se encontra do carrossel da vida, mas Deus tem algo novo para você nessa noite. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua presença, tua palavra, que ela possa encontrar morada em nossos corações, gerando transformação. Tu possas agir com poder e graça em cada vida, sondando os nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Algumas lições que eu quero compartilhar com vocês do livro de Juízes. Em primeiro lugar, não basta ser guerreiro, precisa ter fé. É o caso da história de Débora. Então não adianta você ser um guerreiro preparado, eu faço, eu aconteço. Eu entendo que o mundo de hoje, ele tenta matar a figura de Deus. Nietzsche escreveu: Deus está morto. Nietzsche morreu e Deus continua vivo, ok? Então, as pessoas têm essa, de querer desconstruir a imagem de Deus, Até no meu Instagram entrou um cara e falou: pô, pastor, eu gosto da sua palavra mesmo sendo ateu. Eu falei: então um abraço para você, não vou desejar Deus te abençoe, porque não acredita, Então, brinquei ali com ele. Então não basta ser guerreiro. Eu sei que o mundo diz que você é uma espécie de, como é que era? He-Man, Eu tenho a força, então eu consigo, eu faço, eu me empodero, e aí você quebra a cara. E aí chega uma hora que você fala: Senhor, estou lascado, não sei o que eu faço. E aí Deus fala: então posso te ajudar agora? Você não precisa chegar no fundo do poço para pedir ajuda a Deus. Juízes 4:5. Débora sentava debaixo de uma árvore, E os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali. Então não tinha Israel nação, vê que a coisa é pontual. E lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem. Ou seja, não é qualquer pessoa. Escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Sísera, o comandante do exército de Jabim, até o rio de Quizon, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Então, Baraque, relaxa. Deus mandou chamar você, chama 10 caras, eu vou trazer o inimigo, ele vai vir aqui e você vai ganhar. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Valente, soldado, frouxo. Então não adianta você ter coragem, você precisa ter fé. Fé é o impossível. Fé é você crer naquilo que você não vê. Você vê o oxigênio que você respira? Não, mas você tem fé que se fizer, você vai conseguir respirar, entendeu? Então esse é o grande desafio. Fé é crer no impossível, é o que Hebreus 1 vai dizer, Hebreus 11, verso 1 vai dizer. Então Débora era uma lacuna de liderança que surge ali. Baraque inseguro, e ele disse: eu preciso que você vá comigo. Então diz assim, ela disse: se você não for, eu também não irei. Ela respondeu: tá bom, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Perceba, ela disse que entregaria na mão de uma mulher. Se lembra da figura que eu mostrei? Jael? Ela já sabia que Deus levaria esse rei para a tenda daquela mulher, a qual ela mataria.
Então não vai ser você, Baraque. A honra não vai ser sua, de pegar o rei e de matar o rei, mas vai ser de uma mulher. Tanto ela, Débora, ou seja, presente na guerra, quanto no caso de Jael. Perceba que Deus deu uma ordem para Baraque. Mano, só reúne. Já dei a vitória. Eu vou ganhar. Deus já disse como. Eu vou trazer o inimigo. Relaxa. Vai. Ele não foi. Ele precisou de alguém. Você precisa ter apoio, muleta? Que tipo de pessoa é você no seu relacionamento com Deus? Quem crê que Deus pode mudar a sua história, levanta a mão. Eu creio. Então você não precisa usar como bengala o pastor Pedrão, o pastor fulano, Beltrano e tal. É você e Deus. É Deus quem vai abençoar você. Sacerdócio universal. Deus não gosta mais de mim do que de você. Porque Deus amou o mundo. Ele amou todo mundo, ok? Agora, o mundo não tem amado a Deus como de fato ele merece. E o problema é de baixo para cima. Deus está pronto a fazer muito mais na sua vida. E creia que Ele pode reverter qualquer situação. Segundo lugar, Deus vai com você até o fim. Ninguém fica para trás com Deus. Deus não faz nada pela metade. A Bíblia diz que o que Deus começa, Ele termina. Eu quase fui faixa preta de jiu-jitsu, parei na azul, né? O Juninho falou aqui, o pastor Juninho, o faixa branca, a diferença para o faixa preta é que o faixa preta não parou, ele continuou fazendo, né? E o branca parou. Então, a gente desiste das coisas, mas Deus não. Diz o texto de Juízes 15:15, Sansão encontrou uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Depois jogou a queixada fora. Eu acho isso sensacional. Ele pegou a queixada, eu não sei se ele foi varrendo de frente, se ele foi rodando igual helicóptero, não sei. Mas o cara matou 1000. Com o que ele matou? A queixada. Tá vendo essa queixada aqui, mano? Matou 1000, tá vendo aqui, ó? O que ele fez com o troço? Jogou fora. Quem deu a vitória? Foi Deus. Queixada foi um instrumento. Podia ser qualquer coisa, um porrete, um pedaço de pedra, um pedaço de pau. Com Davi foi um estilingue, com ele foi uma queixada. Com Jefté foi um aguilhão de boi, entendeu? Então Deus é que faz todas as coisas. E depois jogou fora a queixada. Sansão depois ficou com muita sede, continua o verso 18. E fez essa oração a Deus, o Senhor: tu me deste essa grande vitória. Será que agora vai deixar que eu morra de sede e caia na mão dessa gente que não pratica a circuncisão? Então, na cidade de Leí, Deus abriu um buraco e dele saiu água. E Sansão bebeu daquela água e sentiu-se bem melhor. Deus é o Deus do impossível, querido. Você pode estar vivendo no deserto, Deus vai abrir um buraco onde você vai poder passar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Sabe, o problema não está em Deus, está na gente. Então, Deus começou e usou Sansão para matar 1000 e tinha projeto para ele. E ele sentiu sede, Deus foi e supriu a necessidade dele. Eu quero dizer para você, Deus é contigo, o Senhor está com você, não desista, não fuja. Sabe, é interessante porque Sansão chega à exaustão e Deus está ali com ele. E Deus abriu um buraco na terra e dela saiu água. Deus começa, Ele termina o que Ele começa. Deus não nos abandona no meio do caminho, isso é muito bom. Ele dá força aos cansados. Ele revigora, Ele renova a nossa força. Ele cuidou de Sansão, Ele quer cuidar de você. Você quer ser cuidado por Deus? Diga amém. Permita ser cuidado por Deus. Fale o que o João Batista disse quando viu Jesus: importa que ele cresça e eu diminua. Ok? Então assim, vai tendo relacionamento com Deus e vai abrindo espaço, deixa Deus crescer, confia nele, não seja como Baraque, que tenha que ter alguém para se escorar. Confie que Deus tem mais para a sua vida. Terceiro lugar, Deus age de forma inusitada e inesperada. Deus é Deus, gente, Ele não tem uma fórmula, Ele não tem um jeito, Ele não é um cara repetitivo. Ele não é um cara que só sabe funcionar de um jeito. Sabe o cara metódico? O cara que tem toque, metódico, bota o troço aqui, garrafa de coca aqui, copo aqui. Se não for assim, não está legal, precisa ajeitar aqui o negócio, do lado esquerdo, direito. Deus, Ele age das formas mais inusitadas. Ele pega um cara de fala difícil e escolhe para liderar o povo. Ele pega um senhor de 75 anos, casado com uma mulher que não podia ter filho, e escolhe ele para construir a sua nação. O povo de Israel está aqui até hoje. Então Deus escolhe um pastor de ovelhas que não era um soldado experimentado para derrotar o maior guerreiro da época. Então creia que Deus vai agir na sua vida.
Deus é um Deus que age de forma inusitada. Diz aqui em Juízes 7:6, 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam, e todos os outros se ajoelharam para beber, né, como cachorro. Aí o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os medianitas. Diga aos outros que voltem para casa. O meu desejo é que você entenda o poder de Deus, que Ele tem sobre a sua vida, querido. Deus é um Deus poderoso. O Deus de hoje é o mesmo Deus de ontem. O Deus que abriu o mar para o povo passar é o Deus que vai abrir porta para você. É o Deus que abre caminho aonde não tem. Mas você precisa permitir Deus agir. Você precisa respeitar Deus. Você precisa levar Deus a sério. Você não basta ser um simpatizante do Senhor. Eu acho Jesus maneiro, eu gosto de Jesus. Gosto não é relacionamento, eu gosto de coisa. Eu amo amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como se fosse você. Sabe, Deus pega e Ele não pune a dúvida. Gideão ficou com medo. E Deus falou: fica tranquilo, cara, não é você quem vai lutar, sou eu. Presta atenção, olha aqui para mim. É essa confiança que eu quero que você tenha. Sabe quem é que cuida da Marisa? É Deus, não sou eu, cara. Eu sou só um instrumento. É Deus quem cuida da Marisa. A Marisa foi fazer um tratamento em 2019, sei lá, 20. Foi fazer o CyberKnife em 2021, essa máquina foi inventada em 2018. Então o que pode ser inventado daqui para frente? Não sei, é Deus agindo. Então Deus vai fazendo, Deus vai moldando, Deus vai dando força, Deus vai renovando, Deus vai fazendo. E o meu propósito com você hoje, agora, é ensinar, é dizer a você: confie mais em Deus e menos em você. Em quem você tem confiado? É você que é fera, é você que é bom. Eu estudei, eu me preparei, eu fiz, eu faço, eu aconteço. Sabe, Deus te mostrou, falou: cara, usou uma mulher, Débora, pegou Gideão, o cara fraco, frágil, não era líder. O cara não era aquele cara pá, entendeu? O cara fraco, né? E Deus fala: eu vou usar você. E o meu desejo é que você permita que Ele assuma o controle de sua vida, que você permita que Deus te direcione e que Ele possa ter o controle de sua vida. Seja um barro mole na mão de Deus, um barro que possa ser moldado segundo a forma que Deus tem para dar a você, a sua casa e a sua família. Quarto e último lugar, o alto preço da desobediência. Querido, a teologia de hoje é espetacular, porque você pode assistir qualquer pastor, boa parte deles no YouTube, vai falar que é só sucesso. Você não terá problema, vai dar tudo certo, sua vida vai ser uma estrada pavimentada, vai ser só tranquilidade. Você não vai ter dificuldade, você não vai ter dor, você não vai ter luta, você não vai passar por nada. Deus está aplainando os caminhos, está na Bíblia. Mas quando você vive a vida, você vê que ela não é o que eles estão falando. Quando você vai para a Bíblia, você vê o Deus encarnado, que diz em Filipenses, Ele se esvaziou, Ele se autolimitou. Ele disse: no mundo vocês vão se lascar, no mundo vocês terão aflições, mas vocês não estarão sozinhos. Eu venci as aflições, eu vou ajudar você, eu sei o que fazer, eu sei qual o caminho. Sansão. E o lance que eu quero dizer é o seguinte: Deus dá indício, Deus dá sinal. Hoje você está aqui, é um sinal para você arrumar a sua vida. É um sinal, mas às vezes a pessoa não percebe. Sansão casou com uma moça chamada Dalila. Os amigos chegaram e falaram assim: Dalila, descobre qual é o segredo da força de Sansão. A gente vai te dar 1000 barras de prata. E ela chegou para o Sansão: Sansão, qual é o segredo da sua força? Aí Sansão não queria que ela apurrinhasse muito. Falou: se me amarrar com 7 cordas de não sei o que assim, eu não consigo, e aí eu perco a minha força. Aí ela foi, amarrou Sansão com a corda, e aí ela grita: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele
pá, arrebenta a corda e falou: cadê o maluco? Sinal, Deus falou, cuidado, não confia. Ele ouviu? Não. Ela foi de novo: Sansão, fala pra mim, qual é o segredo, bababá? Falou: se me amarrar com 7 cordas novas, eu perco a minha força. O que ela fez? Amarrou com 7 cordas novas. Você deve estar pensando assim: cara, Sansão foi muito burro. E eu pergunto: será que é diferente contigo? Será que Deus não dá os sinais e você não consegue perceber que você está indo para um precipício? E aí amarraram com 7 cordas novas. E aí ela foi: Sansão, os filisteus. Ele pau, estourou as cordas. E a Bíblia diz que ela apurrinhou tanto Sansão, mas tanto. Aí Sansão ainda teve uma outra, né? Que Sansão falou assim: se prender o meu cabelo, ele tinha 7 tranças, cabelo nunca passou navalha. Se prender com prego eu também não consigo. Aí prendeu com prego e soltou. Quando chegou os filisteus, ele foi para cima. E aí ele, não aguentando mais a mulher perturbando, ele disse: se cortarem o meu cabelo, eu fiz voto de Nazireu, eu perco a força. E aí ela disse para os inimigos: ele agora está falando a verdade, então venham preparados. Eles vieram. Sansão perdeu a força. Ele perdeu a força, o cabelo dele foi cortado. E o alto preço da desobediência, quando o Dalila pega, corta o cabelo dele e fala: Sansão, os filisteus estão chegando. Olha o que diz o texto aqui: ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Mas Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Foi feito escravo, vazaram os olhos de Sansão, ficou cego e ficou sendo motivo de risada na vida das pessoas. As pessoas olhavam: aí, ó, esse aí que era o cara que matou com a queixada de burro, se lembra? Foi. Mas Deus é tão misericordioso que o cabelo dele voltou a crescer. Os caras não passavam máquina, não tinha máquina, zero, tal. E aí Sansão, cego, festa do rei Dagon, deus dos filisteus. Eles foram e falaram assim: traga Sansão para a gente se divertir com ele. Sansão chegou para um garoto que estava perto e falou assim: me leva até a coluna do templo. Eram 2 colunas grandes. E ele disse: Senhor, mais uma vez, tem misericórdia de mim. Devolve, Senhor, a minha força, para que eu morra agora aqui junto com os meus inimigos. E Sansão derrubou o templo do deus Dagon. E a Bíblia diz que ele matou naquele momento mais filisteu do que em toda a sua vida. Eu quero que você perceba como Deus é generoso. Numa boa, se fosse comigo, Sansão, amigo, dane-se. Quero que você se lasque, mano. Vai pedir perigo para mim agora? Te avisei 4 vezes, cara. Te avisei lá, falei o negócio, você botou corda nova, corda não sei o quê, pede o cabelo com estaca. Pô, tu vai e fala a verdade, cara. E agora você quer que eu toda hora tenha que ficar resolvendo o problema? Deus não é resolvedor de problema, gente. Deus, ele quando entra, ele define o jogo. O problema é que as pessoas não deixam. Sansão achou que tudo ia ser como... e não foi. É por isso que eu quero dizer: pastorzinho diz para você que você não vai ter problema. Eu estou aqui para dizer: vai ter problema. E o problema não é o problema é a ausência de Deus. Se você tem Deus, o problema, o que é para o cara um tsunami, para quem tem Deus é um pingo d'água. Essa é a diferença. A diferença é o relacionamento com Deus. Eu não sei como está teu relacionamento com Deus, mas Ele está aqui hoje dizendo: eu quero mudar a sua história. Você quer ser mudado por Ele? Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Queria orar com você, queria orar por você. O Deus de Abraão, Jacó, Isaac, José, Sansão, Gideão, Débora, Jefté, o Torel está aqui hoje. É o mesmo Deus que abre o mar vermelho, é o mesmo Deus que manda pão do céu. É o Deus que pode mudar a sua vida, é o Deus que pode mudar a sua história. E Ele pede a você uma oportunidade, para que você possa confiar nele, para que você possa dizer: eu confio, eu entrego. Jesus não obriga você a amá-lo. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém tiver a sensibilidade de perceber quem sou e o que posso fazer, espontaneamente você pode abrir a porta. E Jesus diz: eu vou entrar e vou organizar a sua vida. Eu vou fazer uma festa, eu vou cear contigo e você comigo. Jesus está aqui dizendo: vinde a mim todos vocês. Ele não faz exceção. Está cansado, sabe?
Mano, não quero mais essa vida para mim. Tá aí, eu quero experimentar, eu quero dar lugar para Deus na minha vida. Se você hoje tem coragem de entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez, você que está no online, escreva: eu aceito. Se tem alguém aqui hoje que fala: eu quero ter um relacionamento direto com esse Deus, o nome dele é Jesus, e ele pode e vai mudar a sua história. Você quer dar lugar para Jesus entrar na sua vida hoje pela primeira vez? Levanta a sua mão, sinaliza para mim. Eu quero muito orar por você em nome de Jesus. Levante sua mão bem alto. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Existe alguém aqui no meio? Levante a sua mão. Você estará dizendo: sim, eu não sou perfeito, eu sou imperfeito, mas eu quero aprender a me relacionar com Deus. Não é religião, não é igreja. Talvez nunca mais você volte aqui, mas Deus tem um plano para a sua vida. Ele tem um propósito para você. E é você quem diz: eu autorizo Jesus a entrar na minha vida. Tem alguém nessa noite? Levante a sua mão bem alto. Ele vai mudar a sua história. Ele vai caminhar com você. Ele vai levar você por caminhos que você não espera, inusitados. Deus abençoe a Cristiana no online. Existe alguém aqui hoje, nessa noite, pela última vez? Levante sua mão. Não vou ficar aqui a noite toda. É você quem escolhe. É você quem vai embora, como foram os 22 mil. É você que bebe a água ali como deveria. Deus tem um plano para a sua vida. Você pode sair daqui sustentado e carregado nos braços por Jesus. Mas é você quem diz sim, é você quem diz não. Existe alguém nessa noite? Levante sua mão. Eu quero orar por você. E eu queria orar por você que está aqui hoje, que fala: pastor, eu tenho vivido esse carrossel, sabe? Pecado, opressão. E eu queria pedir que Deus me desse uma estabilidade espiritual. Eu queria aprender a me relacionar com Deus de uma forma séria, sadia e constante. Eu quero ser constante no meu relacionamento com Deus. Deseja isso para a sua vida? Fique em pé no seu lugar. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria orar por você. Eu queria orar com você. Fique em pé. Você estará dizendo: Senhor, me ajuda a ser constante no meu relacionamento, para que você não viva esse carrossel da vida. Coloca a mão sobre o seu coração. Queria orar com você. Obrigado, Senhor, pela alegria da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, a despeito de quem eu seja e do que eu esteja fazendo. O Senhor é um Deus que não vira as costas para nós. Que o Senhor continue sendo um Deus de milagre. Tu sabes, ó Deus, a luta e o desafio que cada um dos teus filhos aqui enfrenta. E nós queremos dizer: essa luta não é minha, essa luta é tua, Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos. Abençoe a vida de cada pessoa e de cada família aqui representada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso, incansável de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria, o poder, a presença do Espírito Santo seja palpável na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida desta igreja de Jesus chamada CB Rio e de todas as igrejas de Jesus espalhadas sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. O livro da semana que vem é o livro de Ruth. São 4 capítulos só, uma história fenomenal dessa mulher que era moabita e foi ascendente de Jesus. Boa noite, CB Rio Online. Como é que vocês estão? Que maravilhoso, que culto maravilhoso. Hoje nossos jovens, nossos adolescentes voltaram do retiro. Queria celebrar com você esse momento que foi maravilhoso, né? Já tivemos vários relatos aqui de milagres, de maravilhas que Deus fez naquele lugar. Nós temos o agradecimento aqui da avó ou do avô, não sei, do Rafinha Khan, que agradece porque o neto foi para o retiro, aceitou Jesus e se batizou lá. Então foi maravilhoso esse momento. Acho que vocês vão poder participar um pouco mais disso aí ao longo da semana. Nós temos alguns pedidos de orações aqui, então vou compartilhar com vocês. O Alex pede oração pela sua família. A Ana Márcia Brandão pede oração para que o esposo Cédric sinta a presença de Deus em sua vida, pelo filho Arthur, e para que todos os enteados, Pedro e Felipe, conheçam a Jesus. O Tiago pede oração pelo seu relacionamento. A Betinha pede oração pela sua saúde. A Fátima pede oração por um novo trabalho, para o seu esposo e por uma casa. A Sandra pede oração pela libertação do seu esposo Adson.
E a Josélia pede oração para o seu esposo Fernando, que está com crise de ansiedade. Então vamos orar aqui ao nosso Deus para que Ele possa, né, alcançar mais pessoas para Jesus através das nossas vidas e para que Ele possa trazer paz, saúde espiritual, física, emocional para todos nós. Senhor Deus, nosso Pai amado, nosso Pai querido, obrigada, Senhor, por ter nos escolhido, Pai, para fazer parte da Tua família, Senhor. Senhor, obrigada, Pai, pela Tua presença diária em nossas vidas, pelo agir do Teu Espírito Santo, Senhor, nos nossos corações, por Ele nos conduzir, Pai, sempre para a Tua presença, para a Tua vontade, Pai. Estamos aqui para Te servir, para seguir os Teus caminhos, os Teus passos, a Tua palavra, Senhor. Senhor, alcance, Pai, através das nossas vidas, Senhor, todos os nossos familiares, os nossos amigos, Pai, que precisam da Tua palavra, que precisam Te conhecer, Senhor. Que através de nós, Pai, nós possamos transparecer a luz de Cristo, Pai. Que o nosso comportamento, que as nossas atitudes possam alcançar essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, por todas essas orações, Pai, que Tu venha restabelecer, Senhor, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, Senhor, de todas as pessoas que amamos, Pai, das pessoas que nos cercam, Senhor. Nos capacita, Pai, use a nossa vida, Senhor, para que possamos Te servir cada dia mais e mais, Pai. Nós oramos Te agradecendo, no nome santo de Jesus, Pai, também pela vida dos jovens, Senhor, que estiveram nesse retiro, Pai. Que Tu possa cobri-los com a Tua bênção, Senhor, que eles possam ser acompanhados, Senhor, que eles possam ser guiados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para que a chama deles continue acesa, Pai. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima quarta.